Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos do EDD Mestre Treinamentos, como é que vocês estão? Estamos aqui para começar mais uma aula, né pessoal? E essa aula de hoje, quer dizer, aula não, né? É apenas um introdutório. Ela vai tratar do assunto chamado disciplina. Pessoal, ontem eu vi o relatório que é feito por uma ONG, aonde ele traça o perfil dos profissionais, né, que estão aí entrando no mercado de trabalho. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse relatório foi que eles frisaram muito na palavra disciplina, tá ok? E nesse mesmo relatório tinha uma frase do Eckhart, que ele é um grande pensador, o pessoal da administração usa muito os pensamentos do Eckhart, e é muito interessante o que o Eckhart fala. Ele diz o seguinte: é essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir o conduzirão à situação onde você está até agora. Então, quando se fala em disciplina, o Eckhart ele diz o seguinte: até que ponto você vai chegar a pensar para notar que a sua situação que você está agora é fruto das suas atitudes. E hoje, dentro do mercado de trabalho, também tanto quanto na vida pessoal de algumas pessoas, não existe mudança de comportamento. As pessoas não mudam o seu comportamento e por não mudar o seu comportamento, ela não consegue ter resultados diferentes. Elas estão sempre batendo na mesma tecla, teclas que já não servem mais. E aí o que acontece? A vida pessoal como a vida profissional, ela não anda, ela para, ela estagna ou às vezes até retroage. Tá certo? E dentro desse pensamento do Eckhart, aqui não deu para colocar, ele traça um pensamento, ele traça uma metodologia chamada ideal versus real. O que é dentro do processo de disciplina o ideal? O ideal é que tudo dê certo. O ideal é que as coisas sejam do meu jeito. O ideal é que quando a gente projeta o ideal, a gente não analisa os riscos, a gente não analisa as falhas, a gente não analisa as consequências. Isso é o ideal. É aquela viagem que a gente fala assim: eu vou à praia, isso acontece muito em São Paulo, e o camarada ele não pensa que o carro pode tombar, que o carro pode virar, que as pessoas podem morrer. Ou seja, no ideal não existe o ruim, no ideal tudo é bom. E aí o que é que acontece? Quando a gente vem, tá, para a vida real, aí a gente vê que o mau pensamento do ideal traz consequência muito triste para a vida real. Então o Eckhart traz isso com muita seriedade, ele bate nessa tecla, ideal versus real. Você tem que pensar no ideal, mas não pode deixar de analisar as consequências que vai acontecer no real. Todo ideal é perfeito, mas quando você vem para o real, as coisas acontecem de forma diferente. Então o Eckhart diz o seguinte: primeira coisa quando você vai para o ideal, é você perguntar o seguinte: quem fui, quem sou e quem serei dentro do ideal. Aí você consegue traçar mais ou menos aproximado no real o que pode acontecer, tá certo? Então olha, quem eu fui, né? Quem sou, tá? E quem serei. E dentro da cadeia de disciplina, a gente sai um pouco do Eckhart e vai até o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, aonde ele traça, tá certo, o mapa da disciplina. E ele diz o seguinte: doutrina. Pessoal, no mundo ideal não existe doutrina, porque a pessoa que está fazendo o mundo ideal, ela não se vê comandado, tá? E todo ambiente, seja no namoro, seja dentro da empresa, seja no casamento, seja dentro de casa, tem que haver alguém que manda. Tem que ter uma pessoa que tem o poder da disciplina. Um ambiente sem uma pessoa, sem comando, ele é um ambiente falido. Como você pode viver num ambiente onde não existe o comando? Então, dentro do ideal, tá? Não existe a questão de disciplina. A pessoa sempre fala assim: nossa, você sempre quer me dar ordem. Nossa, você sempre quer mandar em mim. Ah, esse chefe é muito chato. Nossa, essa mãe manda muito demais. Não, isso não é querer dar ordem, querer mandar, querer A, querer B. Isso no processo real chama-se doutrina. E no processo ideal chama-se o quê? Um monte de coisas. Se coloca um monte de subjetivos para poder gerar uma indisciplina.
Aí você vem para a gestão do tempo, tá certo? Dentro da cadeia de disciplina. Na gestão do tempo, você tem dois tempos divididos, muito importante. Você tem o tempo de Cronos e você tem o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é o tempo do relógio, é o tempo que o homem determina. É o tempo que uma mulher fica grávida, o bebê nasce, é o tempo que eu entro na faculdade e tiro o diploma, é o tempo que eu almoço, é o tempo que eu faço uma viagem, é o tempo que eu domino, é o tempo que eu tenho poder de interferência sobre ele. Agora, dentro do tempo de Kairos, é o tempo de Deus. E é aí que está a diferença entre o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, as pessoas não têm noção do tempo de Deus. Elas casam com qualquer um, elas namoram qualquer um, elas arrumam qualquer tipo de emprego, elas engravidam de qualquer pessoa, porque no mundo ideal a gente está visionando o quê? O perfeito. Mas quando a gente vem para o mundo real, a gente vê que se a gente não tiver paciência de administrar o tempo de Deus, a gente vai levar muitas trombas, a gente vai sofrer muito. Porque exatamente isso, no tempo do homem, que é o tempo ideal, eu faço o domínio desse tempo. Eu digo o que eu posso e o que eu não posso. Mas quando eu venho para o mundo real, que é o tempo de Deus, que as coisas precisam serem pensadas, que elas precisam ser analisadas, que os riscos precisam ser corridos, que as coisas precisam ter essa conotação, aí muita gente não quer pensar no mundo real, parte para o mundo ideal, despreza tanto o tempo do homem quanto o tempo de Deus, e as consequências são terríveis, pessoal. Descendo aqui, nós vemos para a condição de terreno. O que é o terreno dentro da arte da disciplina? Desde que você nasce, quando você nasce, que você dá o primeiro choro respirando o ar, você já nasce com um dom natural de ser um vencedor. Deus, tira isso da sua cabeça, que Deus colocou as pessoas no mundo para serem perdedores. Senão não justificava Deus ter colocado o seu filho numa cruz para morrer por nós. Agora, do dia que você nasce ao dia que você morre, você tem conquistas. Então dê uma olhada que geralmente você faz uma avaliação da vida de uma pessoa só após a morte. Porque você analisa o que ele fez durante todo o período da sua caminhada enquanto esteve vivo. E aí é que a gente nota também que no mundo ideal as pessoas sempre estão sonhando em conquistar muito. Ela quer o namorado mais bonito, ela quer o marido mais bonito, ela quer a esposa mais bonita, a namorada mais bonita, o melhor emprego, o melhor carro, o melhor cartão de crédito, a melhor viagem. Ela sempre está sonhando com coisas muito perfeitas. Ninguém é imperfeito, tudo é bom. Lembre-se de uma coisa, todo começo é bom, mas vem o meio e vem o fim. E no fim vem as dores, tá certo? No fim vem as dores. Por quê? Porque no fator terreno, que é o fator da conquista, ele também está ligado ao fator tempo. Tempo de Cronos e tempo de Kairos. Aí no mundo real, a gente tem que saber exatamente como conquistar. Será que é difícil você ficar um tempo sozinho? Eu, por exemplo, Marcos, eu sou solteiro, tá? E eu determinei na minha vida que eu quero ficar um tempo sozinho. Por quê? Porque eu tenho que entender que as experiências do passado, elas já me trouxeram grandes dores. E essas dores não podem me fazer, dentro do tempo de Deus, me colocar na mão de qualquer pessoa, porque eu vou continuar sofrendo. Então, no mundo real, machuca pra caramba você viver só. Machuca pra caramba você dar um tempo pra você. Mas no mundo ideal, o que é o mundo ideal? Ah não, eu vou pra gandaia, eu vou sair na noitada, vou arrumar uma mulher, vou arrumar um homem, que nada, qualquer emprego pra mim tá bom. E aí vem o quê? Vem as consequências. Então no campo terreno, que está muito ligado ao campo tempo, você tem que ter a paciência de entender o que é o mundo ideal e o que é o mundo real. Porque quando você começa a fazer maus conquistas no campo do terreno, no mundo ideal, os resultados serão drásticos do mundo real. E para o vídeo não ficar muito comprido, né, pessoal? A gente vai para a questão de comando. Então, todo lugar a gente tem que entender o seguinte, que existem as leis, a ética, a moral e a cultura. E a doutrina está muito ligada ao comando. A doutrina é o que é instituído dentro de um lugar. E o comando é as pessoas respeitarem essa instituição. Hoje uma pessoa que vive no mundo não quer respeitar as leis, não quer respeitar a moral, não quer respeitar a ética, não quer respeitar a cultura, essa pessoa vai pagar um preço muito caro por isso.
Porque no mundo ideal, o que é que as pessoas dizem? A vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí que está o engano. Quando você leva uma tromba, aí você vê o sacrifício que você fez. Olha pessoal, eu vou falar aqui para vocês rapidamente de uma coisa que aconteceu essa semana na minha família. Eu tive uma parente assassinada, ela tomou 3 tiros de uma pessoa. E você precisa ver que no mundo ideal dela, ela nunca imaginou que a falta da moral dela, porque era uma falta moral, até muita gente pode até não gostar disso, mas a vida que ela levava, o estilo de vida que ela levava, dava um desrespeito às leis da moral, à ética e à cultura, criava para ela o mundo ideal. Inclusive eu até falei para a filha dela que ia fazer esse vídeo, ela falou, não faça mesmo, é bom que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então a vida ideal dela, de se juntar com qualquer um, trouxe para ela uma consequência grave, 3 tiros no corpo dela, deixando uma filha e um neto, que a filha está grávida de 3 meses. Por quê? Porque quando a gente falava para ela respeitar a lei, a moral, a ética e a cultura, ela dizia, não, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu me apaixono por qualquer um, eu fico com qualquer um, eu vivo de qualquer jeito, eu tenho qualquer emprego. Resultado, quando as consequências do mundo ideal dela chegou, foi com a arma na mão e a pessoa não quis conversa, disparou 3 tiros nela, matando ela na hora. Então, lembra que eu falei que aqui no campo da disciplina, quando você xinga seu chefe, quando você xinga sua mãe, quando você xinga seu pai, quando você arruma briga com todo mundo, porque você não tem comando e você não sabe o que é doutrina, você vai ter um sério problema no mundo real, tá certo, pessoal? Então, eu sei que é uma aula assim, até me perdoe aí que eu usei até um exemplo da minha família, mas isso aqui, essa cadeia de disciplina feita pelo livro da Arte da Guerra e o mundo ideal versus real do Kurt, ele traz uma realidade de vida muito diferente. É por isso que hoje você vê muitas pessoas aí falando assim, eu não quero mais casar, eu não quero mais namorar, eu montei meu próprio negócio, eu saí daquele emprego, porque a pessoa ela vai amadurecendo, ela vai vendo que aquilo que ela sonhou para a vida ideal dela, quando ela caiu na realidade, que ela foi ver a vida real, as consequências estavam sendo drásticas. E aí alguns não têm mais chance de voltar atrás, como a minha prima. Mas às vezes tem outros que Deus ainda dá a oportunidade de poder pelo menos cair na real. Então esse vídeo de hoje foi para isso, tá? Eu gostaria de dizer que foi uma satisfação imensa poder ser seu professor durante esses poucos minutos. Se você tiver interesse em conhecer meu trabalho, entra lá no site do eaddmestramentos.com.br, tá certo? E lá você vai encontrar 100 cursos muito bons, feitos por mim, aonde com certeza você vai ter aí uma visão muito melhor de um mundo ideal e de um mundo real. Tá bom, pessoal? Tchau, um beijão no coração e fica com Deus.